Olá, queridos alunos, seja muito bem-vindo aqui, seja muito bem-vinda a mais uma aula para vocês. Eu quero hoje falar sobre um assunto que é muito interessante e que todos os públicos são apaixonados por este assunto. No fundo musical aqui, nós temos uma música do Chopin e muito certamente você gosta de música e ela vai nos acompanhar durante essa apresentação. O assunto sobre o qual eu quero falar tem muito a ver com música também. Eu quero falar sobre histórias. Todos os seres humanos são apaixonados por histórias. Histórias de todos os tipos, de todos os gêneros. Histórias para crianças, para adolescentes, para idosos, para homens, mulheres, enfim, para todos os públicos. Histórias do folclore, histórias religiosas, enfim, histórias. Todas as pessoas são apaixonadas por histórias, pela contação de histórias. E hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente este tipo textual que nós chamamos de narração, o tipo textual narrativo. Hoje vamos trabalhar com dois gêneros textuais literários narrativos. O primeiro gênero é a fábula. Eu quero que eu lerei uma fábula aqui e durante a leitura desta fábula eu quero que você vá escutando e vá percebendo as características que estão presentes neste texto literário, que é uma obra de arte, assim como essa música que toca aqui ao fundo é uma obra de arte também. O texto diz assim, o título dele é O Leão e o Rato. Certo dia, um leão estava a dormir quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs a pata em cima do ratinho e abriu a bocarra, preparando-se para engolir o rato. E o rato gritou, perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me desta vez e eu nunca o esquecerei. Quem sabe um dia não precisarás de mim. O leão achou aquilo engraçado, como ele, sendo o rei da floresta, o rei da selva, poderia precisar de um ratinho para ajudá-lo, sendo o ratinho tão pequeno. Mas o leão, divertido, levantou a pata e deixou o rato partir. Depois de alguns dias, os caçadores armaram uma armadilha. Colocaram uma armadilha para pegar o leão e conseguiram capturá-lo. Percebendo que não poderiam carregar aquele leão tão pesado, amarraram o leão num tronco com uma corda e foram buscar um carro, alguma coisa, para poder levar o leão, porque eles queriam apresentar o leão vivo ao rei. O que foi que aconteceu? Enquanto os caçadores foram buscar um transporte, o ratinho apareceu e viu o leão naquela situação tão difícil. O que foi que o ratinho fez? Roeu a corda que prendia o leão. E o leão foi finalmente solto. E foi assim que um ratinho pequeno salvou o rei dos animais. Esta história tem uma moral no final. A moral dela é: não devemos subestimar os outros. Esse texto aqui, artístico, a palavra é o instrumento da brincadeira desse escritor. Trata-se de um gênero textual. Que gênero textual é esse? Acertou quem disse fábula. Isso aqui é uma fábula. E o que é uma fábula? Uma fábula é uma narrativa alegórica, ou seja, é uma coisa que não aconteceu, é uma alegoria e é uma narrativa porque é a contação de uma história, ou seja, tem os personagens, tem o tempo, o espaço, o foco narrativo, o narrador e a própria história que é a narração, né? O enredo. Então, trata-se de uma narrativa alegórica em que os personagens são animais que possuem características humanas. Ou seja, personalidade ou personificação
é a figura de linguagem que a gente encontra aqui. Então, nosso primeiro gênero textual literário de hoje é a fábula. Preste atenção, porque agora nós vamos para outro gênero textual, que também é narrativo. O título deste é Honestidade. Certa vez um rico perdeu uma bolsa com 400 moedas de ouro. Então anunciou no jornal da cidade que daria uma gratificação a quem achasse a bolsa. Dias depois, apareceu um pobre, mas muito honesto homem, conhecido na cidade, trazendo-lhe a bolsa com as 400 moedas. O rico contou as moedas, 400, certinho. Como ele era muito avarento, ele amava muito dinheiro, ele procurou um jeito de não dar a gratificação àquele homem que havia encontrado as suas moedas. Então ele olhou para o homem humilde e bom e disse assim: faltam 100 moedas, seu malandro. Você não merece receber a gratificação. O pobre homem honesto foi expor o fato ao juiz da cidade. Chegou diante do juiz, contou a situação e o juiz mandou chamar aquele homem rico. E disse assim para o homem rico: quantas moedas você perdeu? O homem rico respondeu: 500 moedas. Perguntou o juiz: e quantas moedas havia na bolsa que este homem trouxe? Ele disse: 400 moedas. Então o rei disse: devolva as moedas ao homem, porque este saco não é o seu. Quando ele achar o dono do saco que ele encontrou, ele devolverá as moedas ao dono. E aqui, obviamente, a gente tem também uma aprendizagem, uma lição. Que gênero textual é esse? Não é um conto. Não é um conto. Isso aqui é uma parábola. Parábola. Parábola é um gênero textual alegórico, ou seja, essa história não aconteceu de verdade, mas poderia ter acontecido. É uma criação, é ficção, é arte isso aqui, certo? E aqui a gente aprende que é preciso nós cumprirmos as nossas promessas e sermos sempre verdadeiros, porque mais cedo ou mais tarde quem mente sairá no prejuízo. Trata-se aqui de uma parábola. Parábola é uma narrativa alegórica em que os personagens são seres humanos não identificados pelos seus nomes próprios, senão por determinadas designações que têm a ver com posição social, que tem a ver com, no caso, com status, né, com posição dentro da família ou com a região que a pessoa mora. Por exemplo, eu poderia escrever uma parábola dizendo: um pernambucano chegou-se para um paraibano e começaram a conversar sobre tal coisa e tal. Ou um pai olhou para o seu filho, ou o rei olhou para o seu servo. Identificar as pessoas desta maneira, mas não pelo seu nome próprio. A parábola tem como característica a não identificação do nome próprio. Ok? Então isso aqui é uma parábola. Um dos maiores parabolistas de todos os tempos foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos contou várias e várias parábolas. Se você consultar o livro bíblico, o livro bíblico de Lucas, no capítulo 15, você vai ver que lá há três parábolas que foram contadas por Jesus. E a terceira parábola que está lá é a parábola de um pai que tinha 2 filhos. O mais novo desses 2 filhos chegou para o pai e disse assim: não gosto mais de você, não gosto mais dessa família, não gosto mais dessa fazenda, dessa casa, eu quero ir embora, me dá a parte da minha herança, porque eu vou embora. E aí o pai, com dor no coração, deu a parte da herança para o menino e o menino foi embora. Só que ele gastou tudo o que ele havia ganhado daquilo que seria a herança dele quando o pai dele morresse. E resolveu arrumar um emprego e foi trabalhar no lugar apacentando porcos. E ele desejava se alimentar das comidas que os porcos comiam, mas nem com essas comidas ele enchia a sua barriga. Ele tinha o direito de encher a sua barriga. E aí ele pensou: os trabalhadores do meu pai
tem muito alimento e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer a ele que eu estou arrependido e que ele me deixe ser pelo menos um funcionário da fazenda. Esse filho voltou, quando o pai o viu de longe, correu até ele, abraçou, beijou o seu rosto e o filho disse assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe respondeu: você é o meu filho e como filho será tratado. Dê uma festa alegre pelo retorno do filho. Veja que nessa história que Jesus contou, a gente tem um pai, um filho mais novo, um filho mais velho, um empregador, os servos que aparecem, mas nós não temos os nomes dos personagens. Ou seja, essa é uma característica das parábolas. Contos, vocês conhecem talvez muito mais do que parábolas. Não vou tratar sobre conto hoje. Vou deixar para uma próxima oportunidade. Mas eu quero compartilhar com vocês outro gênero textual literário, que é a crônica. Só para encerrar essa fala aqui. Eu quero ler uma crônica intitulada Cronista de Primeira Viagem. O que motivou o escritor deste texto a fazer essa crônica foi o fato de que, quando ele estava na primeira série do ensino médio, a professora de português entrou na sala e disse assim: vocês vão ter que fazer crônicas. E aí este indivíduo ficou meio assustado e não sabia o que escrever, porque nunca tinha escrito um texto literário. E escreveu esta crônica, que diz assim: eis aqui eu, um cronista adormecido, que ainda não sabe escrever crônicas, ou melhor, que ainda não sabe escrever. Sou recém-nascido fora do mundo dos sonhos. Em um dia lindo e radiante, minha professora Cris Flores entrou na sala de aula. Tinha um aspecto cronista em seu rosto. Embora eu não soubesse o que é crônica, vi o aspecto dela no rosto da minha teacher. A professora fez um pedido funesto: façam crônicas. Após aquele dia procurei criar, inventar, decalcar, xerocar, mas que pena, nada dava certo. Desliei fechadamente e em tom de decepção. Nunca vou conseguir fazer com que este pedido seja realizado, professora. Alguém me disse que não tenho competência para fazer crônica. Eu até queria, mas que chato, não tenho mente criativa. Nesse caso, não tenho o que escrever. Resolvi, não farei crônica. Mas pensando bem, vou pensar. Sobre o que eu poderia escrever? Sobre meu pai? Nem o conheço. Sobre o colégio? Não dá. Que tal política? Precisaria de muita criatividade, coisa que não tenho. Ou será que tenho e ainda não sei? Estou certo que não. Estou decidido. Não farei crônica. Ops, tarde demais. Já fiz. Autor do texto, Emerson Carlos. Tchau.